Você trouxe Bíblia? Abra aí no livro de João. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 13. A partir do versículo de número 1, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxaguar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Repita assim comigo: o que Jesus faz, nós não sabemos agora, mas saberemos depois. E você se senta dando glória a Deus, porque Jesus, Ele está neste lugar. Há uma unção diferenciada sobre esta casa de oração, e nós temos sentido que a presença do Senhor está mais forte em nosso meio. Nós temos sentido que a presença do Senhor tem feito a diferença neste lugar sobre as nossas vidas. É notório o que Jesus tem feito dentro desta casa de oração. As palavras do Senhor que aqui estão sendo proferidas estão mudando as nossas vidas, estão mudando o ambiente, estão restaurando as unções, estão sendo derramadas pela misericórdia do Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua presença continua conosco, e porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a casa do Senhor, ou seja, contra a sua igreja. Então você está em um lugar que há uma promessa de Deus. Você está em um lugar onde as mãos do Senhor estão agindo. Você está em um lugar onde a cada culto que você participa, e que pena, não é que você não pode participar de todos. Se fosse você, eu me esforçava cada vez mais para não perder nenhum deles, porque eles vão, melhor dizendo, acumulando no nosso interior, na nossa alma, no nosso ser, conhecimento que o mundo não pode jamais nos tomar. Que não há potestade, que não há principado, que não há legião, que não há príncipe das trevas que possa arrancar de dentro de nós, porque dentro do nosso ser, dentro de nossa alma, só um ser tem acesso livre, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo de Deus, é o Deus Todo-Poderoso que continua operando, agindo dentro desta casa. É notório, e nós sentimos este altar queimar, este altar flamejar, este altar receber do alto. É notório, nós sentimos que cada um que se aproxima desse altar e que está em sintonia com a obra, que está em sintonia com o Rei, que está em sintonia com os propósitos de Deus, é tomado pelo Espírito Santo de Deus para profetizar. E como seria bom que quando você passasse por aquelas portas, você compreendesse os mistérios que
Deus tem falado, os mistérios que Deus tem derramado, a água viva e abundante que está sendo derramada sobre esta igreja. Está chegando aquele tempo onde a palavra do Senhor diz que uma nação eleita se erguerá da terra, uma nação que não se corrompeu, uma nação que não se prostrou diante da dificuldade, e uma nação que recebeu do alto algo tão precioso que fará ela flutuar, ser arrancada da terra e no meio dos ares ter o seu corpo transformado para encontrar com o único e verdadeiro Deus que tem o poder, a majestade para mudar tudo à nossa volta nesta noite de hoje. E nós estamos vendo as profecias do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, se cumprindo nos nossos jovens, se cumprindo dentro destas coisas, se cumprindo neste tempo, se cumprindo nessa geração, se cumprindo dentro dessa igreja. Eu louvo a Deus. Em muitos momentos eu até duvidei, não vou negar, não posso mentir. Estou em um lugar onde a mentira não é aceita, a mentira não faz parte das nossas vidas, mas muitas noites me entristeci, muitas noites murmurei, muitas noites perguntei o porquê, mas hoje eu entendo, hoje eu compreendo o porquê de tanta luta, o porquê de tanta batalha, o porquê de tanta peleja, o porquê de tanta traição, o porquê de tanta fofoca, o porquê de tanta investida do mal, o porquê de tanto esfriamento. Porquê? Porque a peneira de Deus está sobre esse lugar, e só os fortes ficarão, porque só os fortes serão levantados, só os fortes terão encontro com Ele, só os fortes verão a sua face, só os fortes receberão o seu abraço, só os fortes receberão o seu novo nome, só os fortes passarão pelo portão celestial. A visão espiritual está sendo restaurada, os dons espirituais estão sendo derramados. Irmão, você não tem noção de quantas coisas nós estamos ouvindo, de quantas coisas nós estamos tomando ciência, dos membros dessa igreja, do corpo dessa igreja, de crianças, como você pode ver hoje, a unção que está sobre a vida dela. Jovens que chegam para nós e dizem: pastor, dentro da minha casa eu estou vendo manifestações, eu estou vendo espíritos malignos, eu estou vendo o inferno tentando entrar dentro da minha casa. E ou seja, Deus está fazendo aquilo que Ele prometeu, dando visão aos filhos de uma geração que não se corrompeu diante do Senhor, cumprimento de promessa, ou seja, a unção sendo repassada de pai para filho, ou seja, a maldição sendo quebrada, Deus restaurando os vasos. Estou vendo, ou seja, isso é poder, isso é autoridade. Deus está abrindo a visão espiritual, e ter visão espiritual aberta não é para qualquer um, é para quem renuncia os prazeres da carne. Isso é para quem obedece mesmo à obediência, lhe causando dores, lhe causando frustrações, lhe causando sofrimento, lhe causando muitas coisas desagradáveis que muitas vezes temos que enfrentar para obedecer àquele que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Este é o terceiro culto que eu estou aqui consecutivamente sentado naquela poltrona, e durante a manifestação do Espírito Santo de Deus eu escuto como uma chuva sendo derramada sobre esta igreja,
E hoje eu pude notar que o diácono Edmilson também ouviu e buscou e procurou saber. E eu, para não falar isso sem ter certeza do que eu estou falando, ainda fui lá na porta, abri a porta e fui olhar se o asfalto estava molhado, se havia respingo, e não vi, estar seco. Ou seja, as águas do Espírito Santo estão sendo derramadas sobre esta casa de oração. E se você receber, e se você se abrir, e se você se colocar na posição, você será tomado pelo Espírito Santo de Deus, que paira sobre este lugar. Esta semana, a nossa neta, a Radassa, que está nos braços da Elizabeth, chegou para nós e disse assim: vovó, eu estava na minha casa e eu vi um bicho preto. E ela colocou a mão assim e disse: era dessa altura, vovô. E esse bicho preto entrou no quarto da minha mãe e saiu pelo corredor e foi para a cozinha e depois foi embora. Em outros tempos, se a criança revelasse e Deus abrisse a visão para elas, elas estariam apavoradas, elas estariam estremecidas, mas não. Uma criança chegou numa tranquilidade para dizer aos pastores da igreja: Deus está ouvindo a oração, os nossos olhos estão sendo abertos. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Talvez no seu coração você possa estar dizendo: mas é bom, pastor velho, é bom. Eu quero te dizer: sabe por quê? Porque quando você enxerga o que é que Deus está querendo falar no espiritual, eu estou revelando o oculto, o profundo e o escondido, e a minha geração eleita não será mais pega despercebida. Ou seja, Deus está nos dando autoridade para batalhar, para pelejar, do mais novo até o mais velho serão revestidos de poder dentro desta casa de oração. Deus está abrindo os olhos, e capa não se sustentará por muito tempo, oculto não ficará oculto por muito tempo, porque Deus está entrando com um poder que é irresistível ao inferno nas nossas vidas. Se você veio nesta noite para este lugar, é porque Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos espirituais, para que o engano saia da sua vida. Os batizados no Espírito Santo de Deus, recebam de Deus. Deus está derramando a ferramenta. Receba o momento da de Deus, receba o momento da do Senhor. E é para os batizados, e é para os escolhidos, e é para os que têm a unção, é para os que estão na presença. Pode deixar, é guerra na porta da igreja, é guerra na porta da igreja. Santo, santo
o Senhor que está neste lugar. Santo é Deus e poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. O que provém de Deus, irmãos, não machuca. O que provém de Deus não acrescenta dores. Então, quando você vê alguém se manifestando o Espírito Santo de Deus, deixa Deus fazer. Eu nunca vi ninguém no Espírito Santo de Deus cair, se machucar, ou acontecer algo que venha trazer um transtorno na vida dela ou para o ambiente. É meninice. Meninice é que se vir inventar e fazer na presença do Senhor, a queda é grande. Mas é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus que está sobre as nossas vidas. Final de ceia. Jesus olha para os seus discípulos. O diabo tinha acabado de afrontar Jesus na mesa da ceia. Um dos homens que andava com ele há 3 anos e meio, ouvindo as suas palavras, sentindo o seu cheiro, tendo visão corpórea e física de um Deus Todo-Poderoso, vendo agir através de milagres, vendo que as suas palavras estavam transformando vidas. Mesmo assim, deu legalidade dentro do seu coração para que o inferno o afligisse. E a palavra do Senhor fala para nós com todas as letras, de que na mesa do Senhor o diabo chegou, ouviu o que estava sendo dito, se apoderou de quem deu legalidade e usou o corpo daquele homem para fazer o que era da sua vontade naquele momento. Mas a palavra também diz que naquele lugar haviam mais 11 que não se corromperam, 11 que não saíram de perto e que ficaram para receber do alto o que o Senhor ia fazer naquela noite. A palavra diz que um Deus eleito sobre todas as coisas, poderoso para fazer de tudo, despe-se das suas roupas, cinge-se de uma toalha, prostra-se diante dos discípulos e começa a lavar os pés de um a um, mostrando que o ministério terreno não é ser servido, é servir. Mostrando que no reino celestial não há grande nem pequeno, todos somos iguais. Mostrando que não há maior e nem menor. E aquele que tem a visão, o entendimento, quando recebe para que os demais também que estão no lugar possam usufruir da graça de Deus. E um a um começam a receber a de Deus e das mãos do seu próprio Filho a graça da servidão, do exemplo de servidão. Mas Deus chegando sobre os seus apóstolos e dando ordem para que ele se posicionasse para que os seus pés fossem lavados. O mesmo apóstolo conhecido como Pedro, que você conhece, você sabe das histórias, você sabe como ele foi alcançado pelo Senhor, ainda não compreendendo o que significava aquela cena, diz: não, Senhor, não, Senhor, eu não sou digno. O que Pedro estava fazendo aos nossos olhos muitas vezes parece errado, mas se põe na posição do apóstolo, do amor que ele tinha por Jesus, do apego que ele tinha por Jesus, e já havia passado a passagem que o Senhor tinha dito: Pedro, e tu também não vais? João 6,68. Para onde, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Pedro já via em Jesus a porta que o levaria para o céu, e ele sabia que o homem que estava prostrado diante dele, ajoelhado diante dele, neste momento as posições estavam invertidas. Era como se eu e você estivesse de pé e Jesus ajoelhado olhando para cima, olhando para os nossos olhos.
E Pedro estava vendo a porta prostrada aos seus pés e dizendo: eu não sou digno, porque o homem que está prostrado diante de mim é santo. O homem que está prostrado diante de mim não tem pecado. O homem que está prostrado diante de mim não tem nada que o desabone. Eu que sou e estou aqui para servir. Eu que estou aqui para me prostrar diante da majestade e da unção e da graça do poder que há sobre a vida dele. Não, Senhor. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço hoje, você só vai entender depois. E eu quero dizer, quantas vezes o Senhor Jesus já chegou para falar isso nas nossas vidas? Quantas vezes nós já recusamos a graça de Deus por não entender o que Deus estava fazendo, as palavras que Deus estava dizendo, porque olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu não sou merecedor, ou inferiorizando diante de situações, achando que eu não seria capaz de suportar. Quantas coisas Deus mandou nós deixarmos para trás, quantas coisas nós já perdemos, e muitas vezes culpamos o inimigo das nossas almas pelas nossas perdas, mas na maioria das vezes não eram perdas, eram livramentos que Deus estava nos dando. E por não compreender estas coisas, murmuramos, dissemos o porquê, achamos ruim, batemos de frente, pelejamos contra o Senhor, contra a vontade de Deus nas nossas vidas, por não compreender o que Deus estava fazendo. Hoje, dentro desta casa de oração, os meus olhos foram descortinados, os meus olhos foram abertos para uma situação. Desde onde Deus fala comigo dentro dessa casa de oração, desde o casamento da nossa amada diaconisa Letícia, Deus fala comigo, Deus peleja algo comigo, Deus segura na minha mão para me mostrar algo que eu não conseguia ver, que eu murmurei demais, que muitas vezes eu até disse assim: mas por que, Senhor? Não é justo, não é certo, é covardia, não é assim que as coisas são feitas, não pode ser desse jeito. E muitas vezes essa palavra bateu no meu coração, martelou no meu coração, na minha mente. O que eu faço hoje, filho, você só vai entender amanhã. O que eu faço hoje, filho, você só vai entender depois. Mas é o entender depois que é complicado, porque há um espaço de tempo. Há um espaço de tempo onde Deus vai trabalhar um lugar e vai trabalhar outros objetos e pessoas, para que quando houver um encontro, haja um descortinar da revelação do Senhor. O tempo de espera é difícil, porque nesse tempo de espera nos sobrevém a batalha espiritual, as setas malignas, os dardos inflamados, e nós acabamos sendo tomados muitas vezes por emoções, e essas emoções nos fazem pecar, e essas emoções nos fazem cegar diante da presença do Senhor, e nós ficamos tão cegos que nós esquecemos que as batalhas que Deus nos chama para travar não são contra pessoas, não são contra pessoas, não são contra pessoas, são contra principados, legiões, príncipes das trevas. A palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é por seres celestiais que muitas vezes estão em oculto e nós não conseguimos enxergar. Por isso que nós não conseguimos ter a autoridade para colocá-los para fora, para não deixá-los entrar. Desde sexta-feira esta casa passou por um rebuliço. Desde sexta-feira essa casa passou por uma arrumação para que o casamento da nossa amada Letícia se realizasse. E abrindo um espaço de tempo para falar: que casamento abençoado aquele de ontem, que bênção, que coisa linda que nós vemos. De todos os casamentos que eu realizei, aquele casamento, mesmo com toda a simplicidade de ontem, foi um dos melhores casamentos que eu já participei, desde o dia que o Senhor me chamou para casar muitas pessoas, não desmerecendo os demais, mas dizendo que na simplicidade, no pouco recurso, foi muito bem organizado, para a honra e glória do Senhor. Mas recebemos algumas visitas de quem? De pessoas que
fazem parte desse ministério, pessoas que fazem parte dessa igreja, pessoas que estiveram conosco, pessoas que nos abraçaram, pessoas que nos deram as mãos, pessoas que nos beijavam nos rostos, pessoas que nos davam a paz do Senhor, pessoas que olhavam nos nossos olhos, pessoas que dobraram os seus joelhos, pessoas que oraram junto conosco, pessoas que jejuaram junto conosco. Mas tem um momento, o Senhor Jesus, que havia falado aqui há muito tempo, que a figueira seria balançada, que este lugar haveria uma peneira de Jeová, e que alguns dos seus filhos seriam soprados daqui, para o seu trabalhar, para o seu agir, para a sua lapidação. Eu me lembro que quantas vezes eu me irei, quantas vezes eu chorei por dentro, quantas vezes eu vi essa pastora que aqui está sofrendo, tendo o seu coração partido, por vidas que saíram daqui, nos deram as costas, foram embora, não olharam para trás, e muitas vezes ainda saíram falando de coisas que não eram verdades, de coisas que não eram justas. E a palavra do Senhor nos dizia, mas nós não entendíamos. O Senhor dizia no nosso coração: isso não é uma palavra de murmuração, entenda, é uma palavra de revelação. E daqui a pouco eu vou dizer: você é a revelação desta palavra. Nós não compreendíamos, muitas vezes eu me entristeci, adoeci, chorei, perdi o sono, perguntei a Deus por quê. Por quê, Senhor? Por quê? Porque eu vejo tanto potencial, eu vejo tanta coisa que essa pessoa pode oferecer, tanta coisa que essa pessoa pode compartilhar, tanta coisa que essa pessoa pode ser útil dentro da tua casa, mas a resposta não vinha. Vinha sempre a mensagem: meu filho, o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Mas neste sábado eu consegui ver. Neste sábado, quando eu olhei para cá, pastor, e essa igreja estava cheia. E eu identifiquei cada um que fez parte desse ministério, e Deus me abriu a visão espiritual. Aí eu entendi. Aí eu entendi que para haver um crescimento na árvore, ramos realmente têm que ser cortados, porque esses ramos estão sendo tratados. Eu vi o tratamento de Deus na vida de muitos deles. Ontem aqui neste lugar, Deus me deu a visão espiritual, e eu entendi que para a Sofia hoje receber o dom da música, do canto, os músicos tiveram que sair. Para o Marcos receber o ministério da palavra, os missionários tiveram que sair. Para essa geração de jovens serão alcançadas, como aqui estão, alguns tiveram que deixar a cruz. E como é bom ver a resposta de Deus, o renovo de Deus. E como dói nos nossos corações ver que como Deus ainda precisa trabalhar na vida de muitas pessoas. E neste momento nos fica claro que realmente há uma guerra travada entre céu e terra, e há uma corrida para chegar no céu, e que muitos estão ficando para trás, por não enxergar, por não entender, por não compreender, por tirar a mão do barato, por sair do apreço, por se deixar, se dominar por coisas que muitas vezes não provém para as suas vidas. Eu quero dizer para você que está chegando um tempo onde Deus está levantando desconhecidos. Glória a Deus. Está trazendo desconhecidos para os nossos meios, e esses desconhecidos já chegarão grandes, como estas crianças já estão se comportando como grandes, como pessoas diferenciadas. Se cumprirá na nossa vida dentro dessa igreja, que se cumpriu no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1. O que foi, pastor, o que se cumpriu no livro de 1 Reis, capítulo número 17, a partir do capítulo do versículo de número 1, a palavra do Senhor diz que apresentou-se Elias diante de um rei para profetizar que não haveria chuva. A Bíblia nunca tinha falado de Elias. A Bíblia não fala da parentela de Elias.
A Bíblia não fala do sobrenome de Elias. A Bíblia não fala do parentesco de Elias. A Bíblia não fala dos dons ministeriais de Elias. Mas a Bíblia fala que houve um homem que ouviu a voz do Senhor. E quando a palavra do Senhor faz menção dele pela primeira vez, ele já não estava falando em qualquer lugar. Ele já era eleito profeta e já estava falando diante dos deuses. Eu quero dizer para você, profeta do Senhor, que anda preocupado com o seu nome, com o seu sobrenome, com o que está acontecendo com você no físico, e muitas vezes você não sabe o que é, porque Deus quer abalar a estrutura de lugares através da sua vida no espiritual. É porque Deus não está preocupado com o teu nome, com o teu sobrenome. Deus está preocupado com quem você é e a forma que você obedece, porque Deus vai te tirar do anonimato e vai te colocar para falar entre os grandes, se você se comportar como Deus te chamou para estar na sua presença. A Bíblia fala, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo número 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto, no seu trono. A palavra diz, ela começa dizendo, falando de um rei extraordinário, de um rei que fez grande diferença, que libertou Israel de ídolos, que transformou e trouxe o poder de Deus sobre a nação santa do Senhor. E a palavra começa falando de um rei extraordinário, mas naquele momento Deus dá a visão ao profeta, que Deus, ele não se detém a nomes, Deus, ele não se detém a status, Deus não se detém a estrutura, e mais que muitas vezes aos nossos olhos estejam tudo se desmoronando. Esta é a visão, esta é a visão, esta é a visão. Por mais que muitas vezes aos nossos olhos esteja tudo se desmoronando, tudo se desfazendo, tudo chegando a um fim, e a gente não entendendo o que Deus está fazendo hoje, Isaías conseguiu enxergar. Isaías disse: morreu Uzias, ou seja, o caos está instalado. Morreu Uzias, ou seja, nós estamos sem líder. Morreu Uzias, ou seja, nós estamos sem ninguém para nos dar a direção. Aí o céu está aberto para o profeta, e ele vê o trono, e ele vê sentado no trono um rei todo-poderoso, e ele entendeu que mesmo Uzias estando morto, o rei do alto não estava desesperado, não estava perplexo, não estava nervoso, não estava ansioso, pelo contrário, ele estava sentado no seu trono, no controle de todas as coisas, no poder que há sobre ele, dizendo: ainda que muitos não queiram, ainda que muitos morram, eu continuo com poder para controlar todo o ambiente e renovar na hora que eu quiser. Não se desespere, não. Muitas vezes nós não compreendemos, até dos negadinhos, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano. Não foi Deus. É Deus. E se você deixar a visão espiritual, o ambiente está muito diferente. Hoje há muita mais unção, hoje há muita mais graça, hoje há muito mais poder, hoje há muita mais revelação. Até as nossas crianças estão sendo alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer, em alto e bom som, Deus continua com o controle de todas as coisas. E ninguém tomará do Senhor esta casa da oração. E se você quer ser, quer ter a sua vida transformada, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque você está sobre um lugar onde o céu está aberto sobre ele. A unção e a graça e a verdade está
sendo derramada sobre esse lugar. Mas não pasmem, pessoas ainda sairão, porque precisarão, porque Deus quer lapidar, porque Deus diz assim nesta noite: quem não dar ouvidos aqui, me dará ouvidos lá. Deus fala em mistério nesta noite. Quem não dar ouvidos aqui, me dará ouvidos lá. Aonde? No esconderijo de Deus. No esconderijo de Deus. E o tratar de Deus no seu esconderijo é diferente. Vou repetir e vou encerrar. Quem nos dá ouvidos aqui, dará ouvidos lá. Então o tempo de dar ouvidos é hoje. O engano não tem mais poder sobre a igreja. Deus está conosco. Eu quero orar por você, filho. Guarda esta palavra nas tábuas do seu coração.